Muito boa tarde, graça e paz. Estamos aí, irmãos, vivendo os últimos dias dos últimos dias. E a gente está assim, irmãos, buscando a Deus em oração, pedindo a Deus uma direção. E temos a certeza que é mais uma live. Tem que você compartilhasse essa mensagem com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Instagram. Porque a palavra de Deus, ela sempre é verdade, se cumpre. E existem profetas que falam em nome do Senhor. E aquilo que eles pronunciam com certeza acontece. Não sei onde você está, você pode estar num presídio, num cárcere, num hospital, numa enfermidade, num centro terapêutico, não sei onde você está. Mas a palavra de Deus, ela tem o endereço certo. Quem sabe nessa tarde essa palavra é para você? Quem sabe nessa tarde essa palavra é para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu irmão, para a sua esposa? A palavra de Deus sempre ela é importante, que tem que estar nos nossos lábios e em nossos corações. Ainda que as circunstâncias, todavia, devemos estar lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos liberta. E eu queria nessa tarde meditar com você, estamos entrando 2024. É profético, irmãos. Tanto 20 quanto 24. Isso não é numerologia. Eu queria ler com você nessa tarde. Queria falar sobre a profecia, o profeta e a revelação. E todos nós, irmãos, temos vivido dias proféticos. Eu tenho falado sobre profetas, homens que andavam com Deus, homens que não se intimidavam com homens, homens que sabiam o que faziam e em nome de quem faziam. Eu vou ler um texto aqui para você entender onde eu quero chegar. Ezequiel capítulo 37, você pode abrir a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37, é nossa meditação dessa tarde, dia 30 de dezembro de 2023, 16h52. Estamos no nosso Shabá, no nosso descanso, e acreditando que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E vamos ler Ezequiel 37. Queria que você meditasse nesse capítulo que eu quero falar para você nessa tarde, algo muito, muito, muito importante. Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, o Senhor perguntando para Ezequiel: filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? Eu respondi, disse Ezequiel: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano,
o Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei parecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Maravilha! E agora, o que podemos fazer e falar desse texto? Deixa eu te contar uma historinha. Havia um empresário muito bem sucedido, fabricante de calçados, e ele queria promover um funcionário, que ele queria abrir uma filial em uma ilha aonde o povoado só andava de pés descalço. E nessa ilha, o empresário lançou um desafio. Aí separou dois dos seus melhores vendedores e lançou o desafio. Quem conseguisse vender sapatos naquele lugar seria o sócio majoritário da empresa. Sendo que o empresário não disse para os funcionários como era o costume daquela ilha. Ele queria saber qual dos dois iriam ter condição de dar continuidade à empresa aonde ela fosse implantada. Aí pegou um funcionário, mandou para a ilha. Chegando na ilha, o funcionário olhou no aeroporto, todo mundo de pé descalço. Ele começou a observar no saguão do aeroporto, todos estavam de pés descalços, não tinha calçados. Aí esse funcionário olhou aqui e falou: esse meu patrão está ficando maluco, só pode. Como que eu vou vender sapato num lugar que o povo não tem esse costume? Aí voltou e falou pro patrão que era loucura vender sapato num lugar que o povo anda descalço. Aí o patrão mandou outro funcionário fazer a mesma coisa. Quando esse funcionário chegou na ilha, no aeroporto, no saguão, ele começou a observar o costume daquela cidade. E teve uma ideia. Começou a ensinar uma aeromoça sobre a elegância de usar um sapato, ou uma sandália. Começou a falar para os ajudantes que carregavam carga sobre a higiene e a saúde dos pés. E naquele aeroporto começou ali a haver um movimento que o povo estava vendo uma novidade. Nunca pararam para observar o que aquele vendedor estava explicando. E esse vendedor começou a vender ali
sem ter o produto nas mãos, só falando sobre a importância do calçado. Aí esse vendedor voltou para o Brasil. Voltando para o Brasil, ele explicou para o empresário que deveria abrir uma filial aonde aquele povo queria experimentar esse calçado, e esse funcionário tornou-se sócio majoritário da empresa e ficou muito rico. Resumo da história: o primeiro vendedor, ele espiou a terra e olhou os gigantes da terra. O primeiro vendedor, ele olhou a circunstância, olhou as impossibilidades naquela ilha. Já o segundo vendedor, ele transformou a circunstância, a necessidade, em uma grande oportunidade. Aleluia! Lemos um texto, trouxe essa ilustração para você entender onde eu quero chegar com o ano que vai entrar, 2024. Temos aqui um fato. Aonde que estava Ezequias? Dentro de um cemitério. E o texto diz que Ezequiel estava caminhando sobre cadáveres, sobre esqueletos humanos, devido às guerras que existiam, que não havia cova, então jogava no meio do caminho e ia embora. E Ezequiel, ele, pelo Espírito, ele teve uma visão. Ele caminhando no cemitério teve uma visão. Deus mostrou para Ezequiel uma impossibilidade, que aos olhos humanos de Ezequiel não tinha como um esqueleto tornar uma pessoa novamente. Não tinha como. Tanto que o texto diz que o Senhor perguntou para Ezequiel. Olha aqui. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. E outra versão fala, estavam sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Lá em Josué capítulo 14, Números capítulo 13, fala sobre a missão Deus falou assim, Moisés, seleciona 12 homens das 12 tribos, 12 líderes, e manda espiar a terra de Canaã. Olha que coisa boa, essa palavra espiar, espia, no hebraico, não é fiscalizar, não é ver como ela é. Essa palavra espiar a terra, e outra versão fala que era espias. Na verdade, a palavra espiar no hebraico significa turistar ou passear. Não é nada a ver de algo oculto, escondido, não. A palavra espiar do texto, nós estamos falando aqui, Números capítulo 13. Você pode ler o texto. E Moisés passou todo o relato que ele queria saber sobre a terra. Ali foi justamente um teste igual dos 2 vendedores de sapatos. Moisés queria um relatório de como era a terra, como o povo vivia, como era o solo. Moisés passou todos os detalhes que ele queria saber. Só que desses 12, que não eram inexperientes, que eram homens que realmente tinham condições de passar para Moisés um relatório preciso e coeso. E desses 12,
somente 2 entendeu que aquela terra era uma necessidade que geraria uma grande oportunidade. Meu querido, está chegando 2024 aí, ó, está às portas. Quais são os seus projetos para 2024? O que você tem em mente? O que está no seu coração? Guarde bem uma coisa. Se você está ouvindo essa mensagem agora, se você está ouvindo esse áudio agora, é porque você está vivo hoje. E por que você está vivo hoje? Porque alguém te poupou, te guardou, te livrou. Deus, irmãos, Ele sempre está nos poupando do inesperado, do invisível. Deus sempre está dando oportunidades dentro das impossibilidades. Aqui diz o texto que Ezequiel, e o texto é um texto profético, porque aqui fala sobre como estava o coração de Israel, como estava o povo de Israel, morto, seco, sem vida, sem perspectiva, sem visão. Quantos hoje estão igual nessa época de Ezequiel? Não sabe como é que vai ser o seu depois de segunda-feira, ou depois de amanhã, que amanhã é 31, segunda-feira é dia 1º de janeiro, é um novo ano. Se é um novo ano, não posso carregar velhas coisas. Se é um novo ano, tem que carregar agora, sabe o quê? Uma perspectiva, uma experiência, uma esperança em acreditar que Deus está no controle. Não vai ser a sua roupa branca que vai trazer paz para o seu ano que vai entrar. Não é os pulinhos na praia que vai trazer bons fluidos para a sua vida. Estava assistindo ontem um programa, uma reportagem onde tinha uma rezadeira benzendo a mão das pessoas com líquido, com água, com não sei o que, com erva, não sei o que. E várias pessoas iludidas, acreditando que aquele banho de erva vai trazer para ele ou para ela um futuro promissor. Meu querido, não adianta você querer buscar naquilo que é perecível o que pode ser permanente na sua vida. Nessa tarde eu quero ser um profeta sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ezequiel entendeu que se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Só que Ezequiel estava no lugar certo. Ele viu, entendeu, obedeceu e aconteceu. O profeta de Deus, ele não fala aquilo que você quer ouvir. O profeta do Senhor, ele fala aquilo que a Bíblia diz e o que Deus fala. Nessa tarde eu quero que você entenda que as suas esperanças só podem ser frustradas se não estiver na mão da pessoa certa. Quando eu fui na Umbanda, eu fui no terreiro de Macumba. Nessa época de dezembro, quantas pessoas? Eu já fui várias vezes arriar, no caso, oferecer oferendas nesse mês de dezembro para vários demônios que dizem que é santo. Ia para cachoeira, ia para praia, oferecer rosas. Eu ia para cachoeira oferecer lá vinho com aguidá, com um monte de porcaria. Só que eu era cego e agora eu estou enxergando, estou vendo, estou anunciando para você. Tudo isso aí, irmãos, não vai te levar a lugar nenhum. Israel estava sem esperança. Olha aqui diz o texto. Olha aqui que diz o texto. Versículo 12. Não, versículo 11. Olha que diz o texto. Ezequiel 37, 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem:
nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se e fomos exterminados. Quantos não estão igual a esse povo, pensando na mesma coisa? Ezequiel teve uma visão. Ele teve uma visão de como estava Israel. Só que, meu querido irmão, aleluia, aonde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Você não pode carregar para o ano que vai vir o que está carregando hoje, no ano que você está vivendo. Você não pode pensar que a vida é assim mesmo. Não, querido. Não é assim mesmo a vida coisa nenhuma. Lá em Jeremias capítulo 17, diz que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Já pensou se esse segundo vendedor fosse na ilha e tivesse o mesmo pensamento do primeiro vendedor? De olhar a possibilidade e colocar como obstáculo e perder a oportunidade? E quantos hoje estão olhando para o futuro sem preparar nada no presente? E o maior presente não é ter presentes, é estar na presença. Aleluia! O maior presente não é você ter coisas, porque coisas o ladrão rouba, coisas se vai, coisas se perde. Agora, você se está buscando a face do Todo-Poderoso, a sua vida vai ser mudada. Eu queria que você pensasse nisso nessa tarde. Se Deus não for por você, ninguém vai ser por você. Ninguém. Estamos entrando num novo ano, irmãos. Nesse governo que estamos vendo é um governo corrupto. Um governo que não traz nenhuma esperança para ninguém. Só que nessa tarde eu quero ser um profeta sobre a tua vida. Eu quero dizer que você não é cauda, você é cabeça. Só que a cabeça obedece. A pessoa que tem uma cabeça no lugar, ela não age pelo impulso. Ela age pela oração. Ela age pela permanência. Ela age pela constância. E quantos hoje, irmãos, estão fazendo planos fúteis, planos rasos, planos sem certeza que vai dar certo. Com Deus sempre vai dar certo. Com Deus sempre vai acontecer. Ezequiel sabia que se Deus fizesse, iria acontecer. E Deus perguntou algo para Ezequiel. Ezequiel, pode esse osso ter vida? E falou, Senhor, tu sabes. Sabe o que Ezequiel quer dizer? Deus. O Senhor sabe. Ezequiel era profeta. Teve uma visão. Nessa tarde, Deus quer te dar uma visão. Deus quer mostrar para você que nem tudo está perdido. Deus quer mostrar para você que você é um filho amado, uma filha amada, aonde o fracasso, a derrota, não pode fazer parte da sua vida no ano que vai entrar. Paulo, olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aí você pode pensar muita coisa. Meu querido, não ande com pessoa que não vê o que você está vendo. Não ouça pessoa que não construiu nada. Não ouça pessoa que reclama de tudo. Se está chovendo, reclama. Se sol está chovendo, é uma pessoa inconstante. Isso contamina. E o ambiente que você está vai fazer você ser o que eles são. Se você anda com alguém que bebe, você pode não beber hoje, mas amanhã você vai estar bebendo. Se você não fuma, e anda num ambiente de fumantes, daqui a pouco você vai estar com uma tuberculose, com pulmão no saco, com coração de ziquezira no coração. Então, querido, saiba escolher pessoas que tenham uma perspectiva de vida. Ezequiel, ele ouviu, ele viu e ele profetizou. A palavra profetizar no hebraico é declarar a palavra. Ezequiel declarou, assim diz o Senhor. Ezequiel colocou o Senhor como responsável do que iria acontecer.
Porque a glória não pertencia a Ezequiel, pertencia ao Senhor. E onde estava Ezequiel? Estava no asilo babilônico. Onde estava Ezequiel? Num lugar que ninguém queria estar. E nessa tarde, aonde você está? Quais são as suas expectativas para 2024? Deus está falando com você e comigo nessa tarde. Ora, cabe você tomar posição, abandonar as demais coisas e priorizar o reino de Deus. Porque se o reino de Deus não for prioridade na sua vida, como você quer que Deus tenha você como prioridade? Não tem desculpa, não tem argumento. Ou você é ou você não é. Ou ata ou desata, ou pega ou larga, meu filho. Não tem para onde correr, não. Se correr, o bicho pega. Se orar, o bicho corre. Que nessa tarde, do dia 30 de dezembro, último sábado do mês, você possa estar como Ezequiel, dentro de uma circunstância, olhando uma grande oportunidade. Não se esqueça, o vendedor, ele viu a circunstância e transformou em uma oportunidade. Sabe onde você pode transformar a circunstância em oportunidade? Na presença de Deus. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. São 11 meses eu falando as mesmas coisas: oração, súplica, ações de graças, clamor, jejum, renúncia, santificação. Se você não entendeu até hoje, meu filho, você está perdido. Mas ainda bem que há profetas Ezequiel que está anunciando, denunciando e falando a palavra do Senhor. E nessa tarde, meu amado e minha amada, você possa pensar nisso. Não veja as impossibilidades como impedimentos para você não ver a glória do Senhor. Transforme essa circunstância, transforme essa crise, transforme essa necessidade em uma grande oportunidade e seja feliz na presença de Deus. Amanhã eu vou publicar mais um vídeo falando sobre isso, sobre a circunstância transformando em oportunidades. E Deus é por nós, tá bom? Não é complicado, não é difícil, não é impossível. Com Deus, tudo é possível. Lucas, capítulo 1, verso 38 ou 37. Porque para Deus, nada é impossível. Deus abençoe. Shalom Adonai. Bom Shabá. Deus te abençoe. E não se esqueça de dar o seu like, compartilhe, evangelize. Seja um instrumento de Deus nessa obra, nesse ministério e nesta causa.